Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui hoje mais um vídeo. Esse vídeo de hoje vamos fazer aqui baguetes, tá? Eu tenho aqui 450 gramas de farinha de trigo. Essa daqui é a minha esponja que eu deixei crescendo, tá? Então aqui tem 100 ml de água para 250 ml de fermento de litro, tá? E aí coloquei farinha de trigo até engrossar no nosso fermento misturado com água. E aí ficou assim nessa textura. Deixei ela descansando por aproximadamente 3 horas, tá? Misturei aí junto com a farinha de trigo. Vai ser uma baguete maravilhosa. E aí eu acrescentei uma colher de margarina. Você pode estar substituindo pelo óleo ou pela banha, tá? Pelo que vocês quiserem. Colocar aí mais meia colherzinha de sopa de sal e uma colherzinha de chá de açúcar, tá? Açúcar cristal. E aí vou estar misturando. Lembrando que no meu caso aí eu iniciei com o fermento, as 250 ml de fermento. Eu reformei o fermento e aí utilizei o fermento gelado, tá? A 100 ml que coloquei na esponja também era 100 ml de água gelada, tá certo? E aí vou misturando, ó, misturando tudo. Não tem segredo para você fazer a baguete com fermento natural. Lembrando que aqui no canal eu vou estar deixando aí na descrição o link que tem a receita também de pão francês, tá? Aquele pãozinho francês que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês. Agora, nesse exato momento, continuo amassando aqui até unir toda esse fermento, tá? Todos os ingredientes, incorporar bem na farinha de trigo. Peguei mais um pouquinho de água e coloquei aqui nesse copo, tá? Aproximadamente umas 2 colheres e meia de água. E aí, fui colocando mais um pouquinho de água para dar ponto, tá? Na nossa baguete. A massa da baguete, ela não pode ficar uma massa tão seca. Fica ruim de se trabalhar. E também ela não vai ficar tão crocante por fora e por dentro macia, tá? Então é super importante você ir colocando mais um pouquinho de água, porque aí vai estar dando o ponto certo da baguete, tá bom? Olha só aí como é que a nossa massa tá vendo? Então você vai sovando ela, vai misturando e a massa ela tem que ficar nesse ponto aqui. Você vai acrescentando água aos pouquinhos, tá? Sempre uma colher, 2 colheres de água e aí dá uma sovada nela, acrescenta mais um pouquinho de água até a massa ficar assim, ó, elástica. Você tem que sovar bem essa massa, tá? Então se você tiver aquelas batedeiras industrial, você pode também estar utilizando, tá? Para não estar fazendo tanto esforço. E aí eu vou dar uma sovada boa de 5 a 10 minutos nessa massa. E depois vamos levar para cilindrar, tá? Lembrando que essa massa ela tem que ser bem cilindrada. Então, pessoal, olha só como é que ela deve ficar essa massa. Ó, ela tá quase em ponto de véu, mas ela ainda não chegou a ponto de véu, tá? Como ela ainda vai ser cilindrada e eu vou sovar essa massa ainda mais um pouco. Então, agora eu vou estar levando ela para o cilindro. Lembrando que eu não deixei essa massa descansar, tá? Eu já uni todos os ingredientes e aí já levei para o cilindro para cilindrar bem. Lembrando que não tem quantidade de vezes, tá? Tem algumas pessoas perguntando para mim quantas vezes tem que passar no cilindro. Gente, você vê que a massa tá bem grossa, tá vendo? A massa tá bem rústica ainda. Então você tem que trabalhar bem essa massa aí no cilindro até ela ficar bem lisinha. O ponto da massa no cilindro é até ela ficar bem lisinha, tá? Você vê que elas têm uns modronguinhos, ó. Você analisa bem aí a massa. E aí vai colocando farinha de trigo e vai cilindrando essa massa, tá certo? Sem dó de farinha de trigo. Pode colocar farinha de trigo sem dó, porque aí isso vai dar toda a diferença no seu pão, tá certo? Então cilindrar bem, ó. Tá vendo? Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Olha só, pessoal, como vocês viram aí, eu já passei no cilindro e a massa ficou bem lisinha. Agora eu vou passar aí, ó, mais uma vez. E aí já vou levar já para dividir essa massa, tá? E aí vai ser do tamanho que vocês quiserem, tá fazendo aí o tamanho da baguete de vocês, tá? A massa aí eu tô mostrando para vocês que a massa já tá bem lisa e elástica. A massa do pão, ela tem que ser assim, uma massa elástica, tá? Tanto da baguete como também do pão francês. No meu caso aí, eu decidi fazer baguetes de aproximadamente 200 gramas, tá? Mas aí vai do gosto de vocês. Ela vai ficar bem maiorzinha do que o pão francês, tá? Aí eu fui fazendo aí, separando, cortando a massa. E aí, como vocês podem ver aí, a massa vai ficar toda desigual. E aí, porque eu tô tirando os pedacinhos, tô deixando ficar 200 gramas. Depois eu vou lá, passo novamente no cilindro e deixo essa massa mais lisinha, mais uniforme, para mim tá fechando ela, tá? Então, como vocês estão vendo aí, ó, eu acho que deu 9 baguetes aproximadamente. Passei no cilindro e deixei assim. Agora eu começo a enrolar aqui, ó, a baguete, tá? Olha só como a massa ficou lisinha, lisinha. Ela tem que ficar assim para o pão ficar se desfiando, tá? Bem fofinho mesmo. E agora eu vou afinando aqui, ó, a pontinha deles, tá? A baguete, ela tem um formatozinho mais altinho no meio, né? E nas pontas ela vem dando aqui ficando mais baixo, tá certo? Aí agora eu aí, ó, modelando elas. Lembrando que eu passei margarina e farinha de trigo nas formas. Untei 2 formas. E aí tô colocando elas. Tô colocando essa distância aí pra não ficar tão juntinhas e correr o risco delas se juntar, tá? Que elas cresceram bem, bem mesmo. Se você quiser umas baguetes maior, tanto no tamanho e mais grossa, você pode estar fazendo aí de 300 gramas ou até 400 gramas, tá? Aquelas grandonas mesmo do supermercado, você pode estar fazendo com 350 a 400 gramas de peso, cada uma baguete. Depois aí que eu tô já terminando já de modelar todas, você vai sempre fechando as pontinhas para ela ficar mais bonita, né? E aí já terminei de modelar todas elas. Olha só aí a distância que eu tô deixando cada uma. Lembrando que tava bem frio e essas baguetes foi feita à noite, tá? Então deu 8 baguetes no total. Eu fiz essas baguetes de madrugada. Então, as baguetes cresceram, olha só o tanto que elas cresceu. E aí aquela última lá até começou a rasgar. Eu fiz esses cortes nelas aí quando ela já tinha 2 horas e pouco de crescimento. Passei a gilete nelas. Se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo esse corte, tá? E aí, antes de ir para o forno, poucos minutos antes de ir para o forno, você tem que pincelar bem, deixar bem úmido, tá? Aí em cima das baguetes, para quando você for colocar no forno, essas baguetes elas têm que estar bem úmidas por cima, pelo fato de nós não ter aquele forno a vapor, tá? Então vai ser o forno normal mesmo, elétrico. Olha aí o meu forno. Tô abrindo ele, ele tá super quente, a 200 graus. Joguei água para subir esse vapor, que é o que vai deixar o seu pão crocante. E aí fecho ele o mais rápido possível, tá? Então, quem não tem o forno a vapor vai fazer isso aí. Você vai aquecer o forno a 200 graus. E aí vai deixar o forno aquecer bem. E depois vai jogar água e colocar o... Olha só, pessoal, como foi que ficou minhas baguetes aqui, ó. Ficou bem sequinho, ó. Tô tirando aqui já, ó. Nossa, gente, ficou maravilhoso, tá? Tô colocando aqui nessa grade, porque os pão de sal, eles não podem ficar úmido embaixo. Então, se você deixar na forma, tá bem quente ainda.
Porque se você deixar na forma, ele vai começar a ficar suando. Então, ele não pode, tá? Então, bastante cuidado aí. Eles ficaram muito sequinho, muito fofinho. Ó. Vou pegar um aqui pra bater no outro, ó. Tá vendo? Ficaram maravilhosos. Assadinhos aqui embaixo, ó. Tá vendo? Perfeito. Aí, eles ficaram muito levinhos, ó. Não pesa nada, tá? Aí, vocês têm que deixar crescer bem esses pães, tá? Não adianta ter pressa, porque eles demoram mesmo para crescer, tá? Não é uma massa que vai muita gordura, então por isso que o desenvolvimento dela é bem mais lento do que os outros pães que nós costumamos fazer aqui no canal. Aí, vocês, quando eles tiver crescido mais ou menos a metade, tá? Do tamanho, vocês vão lá, faz o cortezinho, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, também não precisa fazer corte, tá? Lembrando que antes de levar pro forno, você tem que pincelar a água neles todos, tá? Pincelar 2 vezes água, tá? Então, antes de levar pro forno, tem que pincelar a água. Aquecer bem o forno a 200 graus. Quando o forno já estiver bem quente, bem aquecido, você vai jogar um pouquinho de água, como eu mostrei pra vocês que eu faço aí, tá? E aí, depois que vocês jogar a água, vocês vão colocar os pães lá dentro e fechar o mais rápido possível, tá? Pra esse vaporzinho não sair, que é o que faz deixar o pão sequinho, com a casquinha seca, tá? Então, essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração, tá? Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Não deixe de estar se inscrevendo no nosso canal, tá? E eu vou estar deixando aí uma foto de como ficou por dentro, tá certo? Mas aqui vocês já têm uma noção de como o pão ficou bem, tá? Bem fofinho, bem desfiando, olha. Tá vendo? Então, ficou uma maravilha. Podem estar fazendo aí na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender. Tchau, tchau.